Olá, meu nome é Guilherme Barreto e eu faço parte do grupo responsável pelo tema Interdependências Tecnológicas na Economia Norte-Americana. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de explicar como ela foi estruturada. No nosso tema tem algumas ideias um pouco abstratas e para melhorar o entendimento, a gente vai expor essas ideias e depois exemplificar com alguns casos reais. Para começar a apresentação, eu gostaria de fazer uma parte introdutória dizendo que é cada vez mais frequente, é cada vez mais difundido a ideia de que a tecnologia tem um papel determinante no crescimento econômico norte-americano. Mas quando a gente fala do papel da tecnologia na economia, a gente acaba tendo uma visão errada de que apenas um seleto grupo de grandes invenções tem impacto significativo na economia. Mas isso não é verdade. E essa visão errada faz com que a gente ignore diversos fatores menos óbvios que são determinantes para o sucesso dessas grandes invenções. Um desses fatores é a rede de relacionamento tecnológico, que permite que tecnologias interajam entre si e se complementem, atingindo resultados ainda maiores. E essa visão errada de que heroicamente uma tecnologia faz sucesso sozinha é consequência de um desafio metodológico muito grande de tentar medir os benefícios de cada integrante dessa rede tecnológica. E como o produto final é composto por diversas partes que se complementam e que essas partes têm papéis e importâncias variáveis, fica muito difícil tentar medir o impacto de cada tecnologia complementar no produto final. E como muitas vezes a gente não consegue perceber essa interação entre as tecnologias e medir os benefícios dessas tecnologias complementares, os méritos do retorno social e econômico acabam sendo atribuídos apenas para a parte principal do produto final. Para exemplificar o que eu acabei de dizer, a gente tem o caso Macintosh, que foi um projeto desenvolvido pela empresa Apple de um computador pessoal. A princípio, esse projeto era composto por um hardware que continha apenas tela e teclado, mas no desenvolvimento desse produto foram adicionadas novas ferramentas, como por exemplo o mouse, que permitia que o usuário interagisse mais intuitivamente com a máquina. Mas para que essa relação de interação entre usuário e máquina fosse mais completa, era preciso que o usuário tivesse uma resposta visual mais amigável. Para isso, foi desenvolvida uma interface gráfica que resolvia esse problema. E a junção dessas tecnologias deram origem a um produto inovador que popularizou o modo como a gente usa o computador até os dias de hoje. Para dar continuidade à discussão de como as tecnologias se complementam, é preciso entender como elas estão conectadas. É claro que para um produto ter relevância econômica, ele precisa ser amplamente difundido e o acesso a ele deve ser o maior possível. Mas dificilmente uma nova invenção surge isoladamente, já que é cada vez mais frequente a ideia de que a produtividade de um produto dependa da criação de tecnologias complementares. E essa relação de interdependência tecnológica permite potencializar o processo produtivo, organizando esse processo produtivo para que se atinja a máxima utilização dos recursos disponíveis e com isso se possa baratear o custo de produção, deixando o produto mais acessível e aumentando a margem de lucro. E com o desenvolvimento tecnológico contínuo, é possível acumular melhorias, adicionando cada vez mais tecnologia e mais funcionalidades. E isso faz com que se diminua os pontos fracos do produto. E com isso se possa atingir resultados ainda mais expressivos por meio das tecnologias interconectadas. Para exemplificar esse processo de melhorias vindas da conexão entre tecnologias, nós temos o transporte de produtos. Uma das grandes invenções do século XIX foi o trem de carga, que é utilizado para o transporte de uma quantidade muito grande de produtos agropecuários e também vindos das atividades de mineração. Mas as ações do trem são limitadas apenas a trajetos por terra. Mas quando esse trem se junta com um navio cargueiro, que permite o transporte de produtos a longas distâncias pelo mar, a gente consegue fazer o transporte dessas mercadorias
entre os continentes. Mas o navio cargueiro também tem seus pontos fracos, porque ele é um meio de transporte muito lento. E assim, alimentos mais perecíveis podem estragar durante o processo de transporte. Para resolver esse problema, pode ser usado um container refrigerado, que é utilizado para conservar os produtos durante o transporte. E com com a junção dessas tecnologias é possível traçar umas rotas marítimas muito maiores, aumentando o alcance do transporte do produto. Mas é claro que essas interações entre as tecnologias demandam tempo e demandam estudos, sendo um processo gradual de acúmulo de pequenos melhoramentos, que é o nosso próximo tópico de estudo que será apresentado pelo Guilherme Araújo. Agora nós vamos tratar o impacto cumulativo de pequenos melhoramentos. Trata-se de um método responsável por grande parcela do crescimento total da produtividade. Isso se deve sobre a forma de acréscimos lentos e frequentes sobre a tecnologia. Esse método possui três características. São elas: a redução das dimensões dos melhoramentos individuais, ou seja, as atualizações ocorrem de formas pontuais. Já a segunda característica é a preocupação com o que é tecnologicamente importante. Portanto, é aquilo que, independente da ganha ou da perca econômica, precisa estar presente na tecnologia. E, por fim, as dificuldades sentidas pelo observador. Dessa forma, as mudanças realizadas não podem ter um grande impacto na forma que o observador utiliza a tecnologia. Nesse slide temos um exemplo do ganho de produtividade no pit stop da RBR em 2019 no Grande Prêmio do Brasil, onde a equipe realizou a troca de pneus em apenas 1,82 segundos. Já nesse slide nós temos de forma exemplificada cada característica dos impactos cumulativos de pequenos melhoramentos. Aqui nós temos a primeira característica, onde podemos ver que durante o período de 1950 a 2012, os carros sofreram mudanças pontuais a cada temporada. Mas quando comparado o carro de 1950 ao de 2012, podemos visualizar grandes mudanças nesses 62 anos. Ao clicar na imagem, vocês serão direcionados a um vídeo mostrando de forma animada a evolução dos carros da Fórmula 1. Já a segunda característica pode ser exemplificada com a implementação do halo na temporada da Fórmula 1 de 2018. Medida essa que foi contestada pelas equipes e pilotos pelo halo ser feio demais. Mas conforme a reportagem anexada à imagem, o halo salvou a vida do piloto Charles Leclerc na primeira temporada da sua implementação. Já a terceira característica, podemos citar as modificações realizadas constantemente a cada temporada nos carros da Fórmula 1, tendo sempre o conforto e segurança do piloto, além dos ganhos de potência e aerodinâmica do carro. Aqui nós podemos citar outros exemplos de evolução, conforme nos jogos de videogame, ou até mesmo nas atualizações de software, como é o caso do Windows 10, que sofreu diversas atualizações desde 2015, o ano do seu lançamento. Para continuarmos nossos estudos dos impactos das mudanças tecnológicas, é importante considerarmos os relacionamentos intersetoriais. Quando uma inovação em certo setor gera um aumento de produtividade em setores de produção distintos daquele em que ocorreu a inovação, é possível perceber a existência de relações intersetoriais. O exame dessas relações acaba sendo importante porque é apenas com ele que é possível considerarmos a totalidade das influências de inovações tecnológicas. Uma das causas das relações intersetoriais é a especialização industrial. Com o desenvolvimento de certas tecnologias empregadas em indústrias, é possível que surja emergências por firmas e setores especializados, que produzem bens de capital e não um produto final. Podemos utilizar como exemplo disso a produção de máquinas têxteis. Até os primórdios da Revolução Industrial, as firmas têxteis produziam suas próprias máquinas. Porém, com o aumento da complexidade delas e o crescimento do mercado para essas maquinarias, a produção delas passou a ser feita por empresas especializadas e independentes. Essas firmas especializadas podem englobar cada vez mais outras indústrias, aumentando assim as compras intersetoriais e o fluxo intersetorial de tecnologia. Isso leva a uma dificuldade na hora de avaliarmos os impactos de uma inovação tecnológica num setor intermediário. Uma solução para esse problema seria a análise insumo-produto. Ela considera os fatores de produção primários como fluxos de produtos finais
e dá uma grande quantidade de informação sobre o fluxo setorial desses insumos intermediários. Alterações no coeficiente insumo-produto podem ser justamente usadas para avaliar impactos de mudanças tecnológicas dos setores intermediários. Para exemplificar essa aplicação, é possível utilizar o exemplo do alumínio e o setor automobilístico. Antes do surgimento desse material, os metais dominantes nesse setor eram ferro e aço. Porém, com o avanço do setor químico, foi possível o desenvolvimento do alumínio, que passou a competir com esses outros metais por ser mais leve e permitir um menor gasto de combustível. O coeficiente insumo-produto demonstrará essa alteração na quantidade utilizada desses insumos intermediários e poderá estabelecer uma conexão com o avanço tecnológico no setor intermediário do alumínio com o setor automobilístico. Esse exemplo também demonstra como o progresso tecnológico de um setor produtivo pode depender de mudanças tecnológicas ocorridas em outro setor bem distinto, sendo neste caso a dependência do setor automobilístico pelo setor químico. Por fim, um importante exemplo que demonstra como a mudança tecnológica de um setor de bens intermediários pode impactar no progresso tecnológico e na produtividade de vários outros é o da geração de energia elétrica. Primeiramente, vale constatar que as mudanças tecnológicas na geração de energia elétrica ocorreram principalmente graças a gastos com pesquisas em outros setores, como o de equipamentos e das indústrias metalúrgicas, mostrando que sua evolução ocorreu principalmente do fluxo intersetorial da tecnologia envolvendo o desenvolvimento e melhoria de materiais, componentes e equipamentos. Agora, ao analisar o impacto causado pela mudança tecnológica da energia elétrica, será possível perceber que o fluxo de tecnologia entre diferentes setores é ainda maior, englobando uma ampla rede de relações intersetoriais. A produtividade de todos os setores da economia foi influenciada com seu desenvolvimento. Além do custo reduzido da energia, com a evolução da eletricidade, o funcionamento das indústrias foi intensamente modificado. Sem as máquinas a vapor ocupando um espaço exagerado das fábricas, sem as grandes perdas de energia causadas pela ineficiência dessas máquinas, e sem a necessidade de uma organização que condizesse com a conveniente forma de transmissão de potência dessas maquinarias, era evidente que transformações ocorreriam nesses espaços. Essas mudanças permitiram uma maior eficiência de todo o setor industrial e, consequentemente, um grande aumento da produtividade da economia norte-americana. Conforme apresentado, a tecnologia tem um papel significativo na economia da América do Norte. Isso fica evidenciado quando voltamos ao final da década de 90, quando o bug do milênio ameaçou a economia global. Tal medo incentivou governos e estados a gastarem 24 bilhões de reais para combater o bug. Podemos também usar como exemplo o ocorrido com o grupo Facebook, atual Meta, que no dia 4 de outubro desse ano sofreu uma pane global, deixando seu sistema fora do ar durante o dia. Tal pane gerou impacto diretamente na Bolsa de Valores de Nova York, que fechou o dia em queda. Além disso, podemos citar empresas como Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, que atualmente são as empresas de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos, tendo seu valor de mercado especulado em mais de 5 trilhões de dólares, valor esse representando cerca de 20% do PIB dos Estados Unidos. Além disso, conforme exposto no gráfico, essas empresas se destacaram e conseguiram aumentar o seu valor de mercado durante a pandemia. Além disso, podemos citar que recentemente empresas como Facebook e Microsoft anunciaram grandes investimentos no chamado metaverso. Com isso, automaticamente, o metaverso passou a ser olhado como um grande investimento, abrindo espaço para uma economia do futuro.